Hoje, no nosso aprendizado de hoje, nós vamos fazer esta camisa, tá? É uma blusa, né? Uma blusa com uma partezinha tipo polo, né? Só na parte de cima, uma golinha, essa golinha careca e uma manga 3/4, tá? Com uma lapelinha. Abrindo o programa, botão esquerdo, base plano, deixa eu achar minha pasta miniatura. Abri, sempre botão esquerdo, selecionei com o botão esquerdo, copiei, novo arquivo, colei, arcos, marquei o centro, o busto, o contorno do busto, retas, marquei o ombro da frente, curvas, marquei o decote, juntamente com o pescoço, né, essa marcação final do ombro da frente, o início do pescoço da frente. Então vamos lá, comprimento no quadril, comprimento da blusa no quadril, reta, marquei as costas, curvas, marquei a parte de baixo, uns 2 centímetros abaixo, que é a parte da frente, né, que eu já havia explicado lá atrás, que com o volume do busto, a frente tende a subir, então a gente compensa um pouquinho. Largura, vamos trabalhar aqui com 1,5 cm a mais na largura, porque ela não é uma blusa solta, mas também não é aquela blusa colada. Cava das costas, cava da frente, vamos complementar esse pedacinho. Cava das costas, 2,5 cm abaixo, vamos desenhar a cava das costas. Curvas, vamos fazer aqui o desenho. Agora é o seguinte, agora nós vamos traçar o decote. O decote dele, parece um V, tá? Mas ele é mais desenhado, um pouquinho mais arredondado, essa palhinha do decote, tá? Então, vamos lá. Olha, observa aqui a abertura, tá? De decote. A abertura, acredito ali que tem uns 6 centímetros de um lado para o outro. E no finalzinho embaixo ele não abre nada. Nesse caso, nós vamos descer um pouquinho o decote, aquela golinha, a gente pode descer, ela não precisa pegar exatamente no pezinho do pescoço, ela pode pegar aqui uns 2,5 cm abaixo, tá? Então, nós vamos fazer um novo desenho, descendo agora o decote, mas não saindo na largura do ombro, tá? Eu expliquei para vocês em um vídeo anterior em relação a essas golas, que a gola, deixa eu reprisar aqui, a gola, ela não deve
sair fora do pescoço aqui, ó. Essa, quer ver? Essa aqui, ó. Aqui ele tá juntamente com o pescoço. Eu estou falando no caso de gola, tá? Porque a gola, quando você abre aqui o decote, vamos imaginar que você abriu o decote pra cá. Entendeu? A gola fica feia, ela fica mal colocada no pescoço. A não ser que seja um desenho específico em que o estilista, ele quer realmente que a gola fique longe do pescoço desconcertada. Entenderam a diferença? Toda vez que vamos fazer gola, nós vamos colocar ali, ó, juntamente, aqui, ó, essa partezinha aqui, juntamente com o pescoço. Aqui na parte de baixo, nós podemos descer, conforme o nosso desenho, a abertura que indica, né, no nosso desenho, nós podemos descer aqui no decote, porque senão fica uma golinha muito alta. Se colocar ela no pezinho do pescoço aqui, ela vai ficar muito alta. Então, vamos descer um pouquinho, uns 2,5. É bom descer essa quantidade, mas abrir com ela na direção do ombro, nós não devemos, entendeu? Então, a abertura da gola é somente no decote da frente. No decote das costas também nós não costumamos mexer, porque essa golinha, ela fica legal se ela ficar altinha nas costas. Se ela ficar mais abaixo das costas, ela fica até dando defeito na blusa, porque a pessoa foi querendo colocar no lugar, aqui no lugar no pescoço, e acaba que como se puxasse a blusa para cima na parte das costas, tirasse a blusa fora do lugar, porque tá subindo a gola se a gente fazer ela descida, no caso. Então a gente fica, a pessoa, o cliente, ele fica, vai usar a peça, quer colocar a gola juntamente com o pescoço, puxando a blusa para cima. Então, para evitar esse problema, a gola sempre deve estar acompanhando o decote das costas, acompanhando o finalzinho do ombro, tá? E na frente ela pode descer um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. No caso, o decote das costas permanece o mesmo, o decote da frente eu já desci aqui 2,5, sendo que o ombro permaneceu, tá? No mesmo lugar. Essa abertura do decote da frente, eu imagino que ele tenha uns 6 centímetros, então se tiver 6 centímetros total, eu vou abrir aqui 3. No teclado, você vai digitar lá os 3 para marcar aqui. Eu vou abrir aqui, eu vou abrir 3. Porém, deixa eu fazer a marcação aqui. Então, só lembrando aqui o seguinte. Não, vou deixar para me explicar para vocês sobre a costura depois. Vamos fazer ela com 3 centímetros de largura. Então, 3 centímetros aqui no decote, quando desdobrar, é a abertura. Eu vou colocar aqui 3 centímetros de largura, tá? Então, a parte, ela vai ficar com 3 centímetros de largura. Aqui no comprimento da parte, nós podemos fazer o seguinte. É uma medida que eu gosto de usar, é você fazer uma marcação tipo isso aqui, ó. Aí você vai ter uma noção que a parte ela fica legal se ela começar
lá na região do início dos seios, tá? Então, no caso desse desenho aqui, ele me conta isso, que é uma parte que não é aqui em cima, aqui, que ela é mais abaixo, ela inicia a direção dela é no início dos seios, cá embaixo, tá? Vamos fazer aqui a marcação pence da lateral, cava, só lembrando que a pence da cava é somente na cava da frente, tá? E pence do decote, tá? Do decote, neste caso aqui, tá? Uma coisa que eu não havia explicado para vocês ainda, que eu, agora que a gente deparou com esse tipo de modelagem. Observa que quando nós fazemos o decote aqui, que é um decote inteiro, né? Às vezes a gente abre um pouquinho no ombro. Quando nós fazemos o decote inteiro, nós fechamos. Observe que eu vou explicar para vocês, gente. Muita atenção nessa explicação aqui. Quando o decote é aqui, ó, normalmente nós fazemos isso aqui, ó. Pegamos essa pence, tiramos ela aqui. 1.2, aqui no decote. Tiramos ela dessa maneira aqui, ó. No decote, aqui, ó. No caso deste modelo aqui em específico, deixa eu apagar aqui só para não conseguir explicar melhor. Deixa eu apagar isso aqui também para não confundir. No caso desse modelo aqui em específico, que ele tem o decote aqui da gola aqui, onde vai a golinha, e depois ele tem essa abertura para baixo. Então, nesse caso aqui, eu coloco esse fechamento de pence invisível aqui no decote, na região do decote, tá? Costumo colocar 1.2 do mesmo jeito, tá? 1.2, 1 centímetro. Não é uma regra, mas é mais ou menos. Vou traçar uma reta nessa direção, que eu posso precisar dela. Posso precisar. Então, vou tirar vou salvar o molde espedaçado. Se eu não vier a precisar dela, é só emendar aqui, tá? Então, gente, o meu molde da frente e costa, que já está traçado, eu vou aqui... Ah, tá. Uma coisa aqui. Só lembrando que deu um branco aqui, não, na verdade eu queria explicar uma outra coisa que não é esse caso, tá? Vamos lá, vamos marcar a pence invisível do decote das costas, 1 centímetro também.
Nesse caso, o meu molde, o rascunho do meu molde já está pronto. Agora nós vamos salvar. Vamos iniciar pela parte das costas. Então vamos em molde. Então, gente, continuando aqui, vamos lá salvar o molde. Vou iniciar pelas costas, tá? Aqui eu deixei ele definido no manual, porque nesse caso aqui é necessário escolher o manual, tá? Sentido, horário, correto. Pence, cava das costas. Lateral, salvei uma parte do molde das costas. Agora eu vou salvar o restinho do molde das costas, tá? Então aqui tá salvo. Agora deixa eu apagar os riscos que relacionam as costas pra gente não confundir. Então vamos lá. Deixa eu só fazer um trem aqui. Moldes, frente, barra frente, meio frente, decote, pence, recorte, barra, recorte, pence da lateral, lateral. Pence do decote, decote, decote no pescoço, ombro, cava, lateral, não, volta, botão esquerdo, botão direito, volta. Pence do decote, decote, decote no pescoço, ombro, cava, pence lateral, pence, cava, pence lateral, pence, cava, cava e lateral. Lembrando que tudo é sentido horário, senão o molde não fecha, dando erro. Vamos colar, emendar aqui, ó, unir moldes. Deixa eu voltar, vamos pegar aqui, ó, unir moldes. Só lembrando que aqui não pode estar selecionado, tá? Porque se eu colocar aqui apenas mover, ele vai só mover ali, ó, não vai emendar, tá? Então, vamos unir moldes. Outra coisa, foi até bom ter feito isso aqui, que isso aqui ficou em observação. Olha aqui, ó, quando nós tiramos a pence, ele pega, por exemplo, ele pega medidas diferentes. Um pouquinho mais abaixo aqui da frente é uma medida, um pouquinho mais acima é outra medida. Então a gente sempre tem que compensar essas medidas. Olha aqui, observa que no caso das costas, o que eu vou fazer aqui, ó? Curvas, eu vou emendar aqui, ó, vou compensar. Eu acho que eu me deparei com essa situação no papel. No papel foi mais simples de explicar. E agora que eu estou tendo a oportunidade de explicar aqui no sistema, tá? Então ali eu corrigi, agora eu vou emendar. Aqui ele está selecionado mover, ele não emendou. Vamos lá. Aí eu emendou. Agora a frente aqui, ó, a mesma coisa. Deixa eu apenas mover. Olha lá, olha a diferença, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Vou arredar ela pra cá. Porque a diferença, ela aconteceu no decote, que foi a pence, né, invisível que a gente tá fazendo, que aconteceu isso aqui, fez acontecer isso aqui. Então vamos
fazer um novo desenho aqui, ó. Aí agora nós vamos, nessa ferramenta aqui de manipulação, nós vamos manipular ele e trazer ele na direção do novo desenho. Tá resolvido em relação à compensação que tá feita. Agora vamos colar. Vamos deixar de selecionar essa ali, colar. Aqui nós fizemos a pensa invisível, na cava nós vamos fazer a mesma coisa, a pensa invisível na cava também. E aqui também. Nós vamos emendar e vamos deixar a pence visível, tá? A pence aparente. Vamos aumentar 1 centímetro de costura. Deixa eu marcar aqui com o arco, marcar o centro do busto. Só lembrando que essa pence, ela tem que terminar mais para a lateral um pouquinho, tá? Ela tem que terminar na lateral do busto. E o meu molde da frente das costas está pronto. Deixa eu corrigir os pontos, moldes, curvas de elementos do molde. Deixa eu corrigir. Deixa eu apagar os piques. Observa aqui, gente, o decote da frente, ele modificou, tá? Deixa eu colocar ele lá em cima para vocês verem. Vamos unir aqui a parte de baixo, onde foi o início da modelagem, para a gente observar o que é que foi modificado. Para vocês entenderem melhor, para vocês verem, conseguir visualizar melhor, eu vou mudar a cor. Ó, o molde, aqui ó. Botão esquerdo, botão direito, propriedades, graduação. Então, o tamanho P, que é o tamanho que nós estamos fazendo, ele está verde. Quando a gente aplicar a graduação, o verde vai ser o P, o branco vai ser o M, o laranja vai ser o G. Nós temos que criar aqui o GG, porque a gente faz o tamanho GG. Então, como o meu rascunho todo está em verde, eu vou modificar a cor dessa frente só para a gente ter uma análise. Lá, vamos colocar ela vermelha. Ok. Tá vendo? Ele ficou vermelho. Ok, não é aplicar a todos, tá? Nesse caso aqui é ok. Só tô mudando aqui só para mim mostrar para vocês o que foi feito nessa modelagem da frente. Botei ela ali em cima no início aqui, que essa medida aqui não mudou, ela não arredou em momento nenhum. Olha aqui o que foi feito no molde, o que foi modificado no molde. Aqui eu coloquei 3 centímetros de largura. Como eu fechei pence, ele voltou, ele arredou, ele ajuntou no busto. Entendeu? Então, ele é como se ele tivesse contornado o busto aqui com esse fechamento de pence. O decote, olha aqui para vocês verem o decote do pescoço. O que aconteceu com o decote do pescoço? A medida dele permaneceu a mesma, porém ele arredou todo de lugar. No caso desse decote aqui do busto, a medida dele diminuiu. No decote do pescoço, como nós não fechamos pence aqui, ele só arredou e não diminuiu. O ombro também ele só modificou e não diminuiu.
A cava diminuiu, porque nós fechamos aqui a pence invisível, nós fechamos a cava. Então, ela andou, porque essa parte aqui toda andou, ela andou e além de ter andado, ela ainda diminuiu, tá? E a cava, observa aqui, a cava, a lateral aqui, olha o tanto que ela subiu para cima. Ela subiu esse tanto aqui para cima. Ela estava aqui antes dos fechamentos e veio para cá depois dos fechamentos. Então, ela subiu aqui mais ou menos uns 2,5 centímetros. Então, observa aqui, raciocínio aqui. Deixa eu apagar isso aqui só para a gente não confundir. Observa aqui, ela andou para cima. Quando costurar essa parte, ela volta pro lugar. A pence, ela é gorda aqui, magrinha aqui, entendeu? Aí sim, nós vamos conseguir o volume suficiente para o busto, sem alterar a medida na lateral. Entenderam, gente? Quando voltar, essa parte aqui ela está vazia. Aqui é tecido, daqui para baixo tecido, essa parte aqui está vazia e nós vamos costurar ela aqui, ela volta para o lugar. E com isso, quando ela voltar para o lugar, aqui nós vamos tirar mais, porque aqui deve ter uns 3 centímetros, uns 3 centímetros de vazio, mais a costura de um lado do outro. Então, uns 5 centímetros aqui, nós vamos juntar os 5 centímetros aqui, e esses 5 centímetros é como se eles sobrassem aqui na região do busto. Aí sim, nós conseguimos o volume do busto suficiente. Entenderam, gente? Então, esses são os efeitos, né, dos fechamentos de pence. Esses são os efeitos. Agora no decote, essa parte, vamos fazer aquela parte externa. Não era a minha intenção até agora, a minha intenção era fazer a parte recortada, mas ela vai ser mais difícil. Vamos fazer a parte externa, deixa eu tirar esse molde daqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu medir aqui. Coloquei aqui 4,5 centímetros, mais ou menos 4,5. Observa que, olha, aqui é o finalzinho da abertura, tá? Do decote. Aqui é o final da cava, o final da parte, desculpa. Aqui embaixo é o final da parte, aqui é o final da abertura, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar ele 4,5 centímetros para baixo. Vamos colocar aqui 3 centímetros de largura da parte. E como ele vai ficar pronto com 3 centímetros, então nós vamos colocar ele com 5 centímetros. Lembrando que nós estamos com uma situação especial aqui nessa modelagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. Essa abertura, ela vem só até aqui nesse ponto. Desse ponto para baixo, ela é dobrada. Dobrada. Então, quando eu vier com uma costura aqui, ó, 1 centímetro de costura. Observa, gente, presta atenção aqui.
Quando eu vier aqui com 1 centímetro de costura e chegar aqui, eu vou diminuir a minha costura dessa maneira aqui, ó. Porque a costura, ela não acaba de uma vez. Ela acaba aos pouquinhos. Então, a minha abertura, ela vai descer para baixo. Entendeu? Aqui eu não posso mudar. Aqui embaixo que eu não posso. Aqui ele é emendado, aqui ele é dobrado. Então, dobrado não tem costura, tá? Então, a costura ela vem só até onde eu risquei aqui, ó. Aí, o que se faz nesse caso aqui? Eu preciso aumentar a costura do centro do decote, do centro aqui do decote, para me fazer a partezinha, eu preciso aumentar essa costura aqui, porque, como eu expliquei para vocês aqui, eu vou tirar uma costura aqui. Só que o molde, gente, presta atenção no que eu tô falando aqui, porque é um pouquinho confuso, então até eu mesma estou confusa na maneira de explicar. O molde, aqui no decote, lá no meu rascunho, aqui, ó, eu desenhei ele, eu olhei no meu desenho e imaginei que aqui ele vai estar com 3 de cada lado, 6 no total. Então, a teoria, ela permanece, 6 centímetros no total. Aqui na modelagem, ela não está com 6. Aqui ela está com 1 centímetro, quer ver? 1 centímetro, menos que um pouquinho. Mas por quê? Porque o molde fez isso aqui, ó, e andou pra cá. Então, ele era 3. Quando ele fez isso aqui, ele andou pra cá e voltou para 1, para menos que um pouquinho. Porém, observa aqui, gente, presta atenção no que eu tô falando, porque até eu mesmo, como eu falei, eu tô um pouquinho confusa. Porém, quando a costureira, aqui é o molde, mas quando a costureira for com essa modelagem para a máquina, que ela costurar aqui, ele vai dar um volume aqui, e essa parte aqui, que eu desenhei ela com 3, aqui, essa parte aqui, quando ele juntar aqui, ela vai dar uma voltadinha de novo, formando o volume aqui. Então, ela vai voltar um pouquinho de novo. Quando ela voltar de novo, aí sim a gente vai conseguir o decote com os 6 de largura. Entendeu, gente? Eu estou pensando aqui que como nós fizemos o fechamento aqui, talvez ele não vai ser 6 de largura, mas vai ser pelo menos uns 4, 5. Como nós fizemos o fechamento, a pence invisível. Então, talvez não seja 6, mas ele vai ser pelo menos uns 4. Né? Imagina se fechou 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro. Então, ao invés de 6, ele vai voltar para 4. Entendeu? Então, eu estou dando esse relatório para vocês do molde pronto. Só que aqui ele está sem a costura interna aqui, ó, da abertura do decote. Então, nós temos que aumentar essa costura aqui ainda, entendeu? Porque esse desenho que eu fiz aqui, ó, dessa costura aqui, foi só explicativo. Eu só estava informando para vocês que aqui existe uma costura, né? Que existe uma costura lá na máquina, vai existir uma costura aqui, né? Então, esse tecido, a gente vai aumentar o tecido dessa costura. Só que aqui, ele quase não tem. Quase não tem espaço.
Então, vamos aqui, colocar aqui, ó, ponto 8. Ele não tem espaço para ter 1 centímetro de costura. Então, vamos aqui colocar ponto 8. O que é que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos aumentar. Ó, deixa eu colocar o F7 pra gente entender melhor. Vamos aumentar aqui ponto 8 de costura, ao invés de aumentar 1. Vamos aumentar ponto 8. Na hora que a costureira for costurar, ela vai fazer uma costura um pouquinho mais fina, tá? E aqui, ele vai terminar aqui exatamente no mesmo ponto de antes. Certo, gente? Eu estou observando uma coisa aqui que eu acho que eu errei aqui, na hora de explicar para vocês. Eu vou subir essa aqui, essa reta aqui, eu vou subir ela uns 3 centímetros. Porque senão a minha abertura vai ficar muito profunda no decote. Eu não tinha prestado atenção nisso, tá? Senão minha abertura vai ficar profunda no decote, então eu subi ela aqui 3 centímetros. Então eu venho aqui, tá? Que é o finalzinho aqui da minha costura. Vou subir ela também 3 centímetros, tá? Então, aqui ó, manipulação, esse ponto que fica ali, eu vou puxar ele pra cá, ó. Aqui ó, finalzinho da costura, tá? Consequentemente, aqui ele tem 2 pontos, mas um é a sombra, tá? Porque nós fizemos sombra com F7. Então, apaguei, deixa eu fazer sombra de novo. O que eu fizer de modificação daqui pra frente, ele vai dar sombra de novo, porque eu apaguei a sombra anterior. Então, é isso. A minha parte agora, eu vou... Aqui ele já está com a costura. Então, quando eu tirar a costura aqui, eu vou somar mais 3, que é a parte pronta, vai ficar com 3. E eu tenho que aumentar mais 1 de costura. Tá? Então, eu vou aumentar aqui 5 centímetros a partir do centro. Gente, deixa eu explicar outra coisa pra vocês. Olha aqui, ó. Aqui no meu desenho, ele tá com uns 3 centímetros de largura na parte. Quando chega embaixo aqui, ó, essa largura fica mais gordinha, tá? Mas não precisa ser 3 de um lado, 3 do outro, 6 embaixo. 3, 3, 6 embaixo. Não precisa ser 6. Desculpa, então tava dando pra ver. Ó, 3 de um lado, 3 do outro, 6 embaixo no total aqui, ó. Na largura do total da parte embaixo, 6. Né? Somando 3 com 3, 6 embaixo. Só que ela não precisa ter 6 embaixo. Então, você pode emagrecer ela um pouquinho embaixo, tá? Então, você pode conseguir colocar ela 3 de um lado, 3 do outro. E pode colocar, tenta conseguir fazer 4 embaixo. Então, se é 4 embaixo, vai ser 2 de cada lado. 2 mais a costura, 3. Por quê? Essa parte que é dobrada, ó, desse ponto aqui pra cima, é onde a costura vai vir e vai finalizar. Daqui pra baixo ela é dobrada. Então, essa largura aqui vai ficar pronto com 3, nós precisamos de 5 centímetros, porque tem costura do lado de cá e do lado de cá. Essa parte aqui, ó, ela vai ficar pronta com uns 4,5 para 5 por aí. Então, nós precisamos, vamos imaginar que vai ficar pronto com 4,5. Então, nós precisamos de 2,25
mais a costura, mais um de costura somente desse lado, porque desse lado que não precisa de costura, porque ele é dobra, tá? Daqui pra cima é costura, que é o V, daqui pra baixo é dobra. Então, eu preciso aqui de 2,25 com mais um, 3,25. 3,25. Então, é como se fizesse isso aqui, ó. Espera aí que eu vou redesenhar ele melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho, porque parece que ele ficou desproporcional. Então, ele pode ser 5 centímetros. Então, se for 5 centímetros, ele vai ficar 4 fora da lateral. Fora do meio, desculpa, fora do meio, 4. Ali, ó. 4. Que vai ser, não, 4 não, gente, eu tô errando aqui. 5 dividido por 2, os dois lados, vai ser 2,5. Então, ele precisa de ficar fora da lateral aqui, 3,5. Desculpa, volta lá. 3,5. Esses raciocínios aqui, dessa parte, requer muita atenção. Então, vocês fazem com calma. Escuta o que eu estou explicando com atenção para vocês entenderem, conseguir acompanhar o meu raciocínio, tá? Porque, como eu falei, ele é até difícil de explicar. Então, imagine de aprender, né? Se ele é difícil de explicar, imagine de aprender, ele é mais difícil. Então, aqui agora eu desenhei minha parte, tá? Agora eu vou aumentar 1 centímetro de costura na parte de baixo, já vou salvar ela já com costura. Porque aqui eu já estou salvando ela com a costura interna da abertura do decote e com a costura da lateral. Já estou salvando ela, depois eu não tenho mais que aumentar a costura, tá? Então, já salvei minha parte. Deixa eu apagar o rascunho. Não, não vou apagar o rascunho. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Piques. Inserir piques. Aqui, ó, em forma. Aqui tá, forma T. Vamos procurar essa marca aqui. Roda o ponteiro do mouse, o meio do mouse. Roda que ele vai achar, tá vendo? Ele muda as formas. Eu gosto de trabalhar com uma forma tipo essa aqui. Pique sobre o contorno, você vai desselecionar, porque ele vai ser pique interno. Então, aqui, você clicou no molde, marca aqui onde sua parte vai fixar. Deleta. Aqui, ela já está com costura. Então, você vai diminuir aqui, ó, 1 centímetro de costura, porque você tem que imaginar ela pronta. Então, você vai vir em pique, coloca ali. Aí, você vai diminuir essa costura, porque você vai marcar onde ela vai dobrar. Onde ela vai dobrar e encaixar. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês aqui de outra forma. Ó, essa parte
ela está com costura. Deixa eu colocar ela aqui para vocês entenderem. Esta parte, ela está com costura. Mas quando dobrar a beiradinha dela para dentro e for pregar na peça, vai pregar ela acabada, sem essa costura. Então aqui, ó, ela vai estar para dentro 1 centímetro. E quando você dobrar ela, eu tô fazendo uma marcação aqui, para você colocar ela no lugar que ela vai ficar. Entendeu, gente? Ou não? Eu sei que tá muito confuso, essa parte tá bastante confusa. Eu sei o que eu estou fazendo com muita clareza na minha cabeça, mas eu não estou conseguindo explicar para vocês, tá? Então, presta bastante atenção e vocês vão me questionando, porque se vocês me questionarem, aí a gente vai ter mais facilidade para entender, tá? Tirar esse biquinho fora, porque ele vai ser dobrado, essa partezinha de 1 centímetro para lá, vai ser dobrado. Aqui, o que que acontece? Vai ter mais facilidade de aprender essa parte aqui a pessoa que sabe fazer isso na peça, na máquina, entendeu? Mas qualquer outro dia eu vou pegar um pedaço de pano e vou fazer esse exemplo para vocês na máquina. Aí vocês vão conseguir entender, tá? Com mais facilidade. Então, o que acontece? Meu molde frente, costas e parte está pronto. Agora nós vamos fazer o viés, nós vamos fazer a gola e a manga, tá? Então, a gola aqui é o seguinte. Observa aqui. Essa ferramenta aqui, ó, espelhar elementos. Seleciona ela, espelhou. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Selecionei a frente e selecionei aqui, ó, espelhar elementos. Cliquei. Aqui na caixinha que abriu pra mim, ele tá escrito fazer cópia. Aqui, ó. Observa aqui, ó. Ele tá fazendo. Aqui, ó. Vou clicar de novo. Tá fazendo uma cópia, porque existe. Esse aqui tá copiando com uma cópia. Nesse caso, eu não preciso fazer cópia. Então, deixa eu desselecionar aqui. Aí, ele vai virar o molde pra cá. Ali, ó. Agora, ele só virou, tá? Aqui, no ombro, ele já está com as costuras, então, eu vou colocar aqui 2 centímetros, tá? Um pra parte da frente, um pra parte das costas. 2 centímetros que eu estou transpassando. Deixa eu, nessa ferramenta ali, ó. Aqui, ó, nessa ferramenta, ele gira, tá? Livre. Ele gira conforme o mouse, o ponteiro do mouse que você for escolhendo ali para girar ali, ele vai girando, tá? Aqui ele deu uma leve diferença. Então, vamos compensar essa diferença aqui, ó. Vamos puxar ele pra cá um pouquinho. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Retas, aqui, ó, manipulação, criar elemento paralelo. Aqui ele já está escolhido 1 centímetro. Vamos criar um elemento paralelo de 1 centímetro, pra gente achar a medida da gola. Só que aqui ele também transpassou 2 centímetros. O que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Por quê? A gola, ela é inteira, sem reposição aqui da costura. Aqui, ó, ela vai ser assim, ó. Aqui, ó, ela só tá emendando aqui, encostando. Pra mim fazer a medida da gola, ela só vai encostar, porque ela é inteira. Ela não tem emenda de costura no meio. E o ombro da frente e das costas, ele tem essa emenda. Entendeu? Então, eu usei. Ela vai ser costurada aqui, ó, 1 centímetro pra baixo.
tá? Olha lá, ó. Não transpassei porque essa partezinha ali vai ficar pra dentro da peça, como acabamento. E aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa. Então, vou somar essas duas medidas. Cotas 10 com 12, 22 centímetros. Venho em retas, definir retângulos, fiz um retângulo, fiz virar molde, tá? Transformei o retângulo em molde, joguei o lixinho fora. Então, essa gola, ela vai ficar uma golinha com 3 centímetros de largura, tá? Aí, nós vamos fazer o seguinte. Manipulação. Nessa ferramenta aqui de redefinir perímetro, nós vamos colocar 3 aqui dentro da caixinha. E aqui, nós vamos aplicar a medida que nós medimos no decote, que é 22. Nós estamos fazendo a gola, gente. Presta atenção aqui nessa golinha. Olha aqui, ó. Vamos lá em manipulação. Não, não é manipulação. Nessa ferramenta aqui, ó. De criar pence do molde. Aí aqui, nós vamos definir aqui, ó, abertura de meio centímetro. Nesse caso da golinha aqui, o pedacinho dele é muito fininho aqui, que é só 3. Aqui é 22, aqui é 3. Nós vamos definir a abertura de meio centímetro e vamos fazer isso aqui, ó. Vamos marcar ali 3, 3, 3, 3, 3. Fiz uma marcação com manipulação, linhas paralelas, criar elemento paralelo, coloquei 3, 3, 3, 3, 3. Tá? Criar elemento paralelo. Agora, nessa ferramenta aqui de voltar em moldes, nessa ferramenta aqui de criar pence, criar um tecidinho a mais, tá? É como se fosse assim. Então, observa o mouse, ó. Inicia aqui. Não posso começar desse lado, lembrei. Aqui, ó. Inicia aqui. Inicia aqui. Inicia aqui. Olha o que aconteceu com o meu molde. Cada pontinho de 3 em 3, ele ganhou meio. Então, onde era 3, foi para 3,5. Aqui, onde ia completar 6 centímetros, ele já foi para 7. E foi somando com meio e meio, tá? E eu arredondei a minha reta, formando a golinha, aquela golinha careca. Então, observa aqui, o que eu vou fazer? Ó, nessa ferramenta de curva de elemento do molde, eu vou corrigir os pontos. Aqui, ó.
Aqui ele tá com 2 pontos, então ele deu uma reta. Deixa eu colocar aqui 7. Aqui é a mesma coisa, sentido horário, 7. Agora deixa eu apagar os pontos, os piques. Apaguei os piques. Lembra que a medida da frente com as costas, ela somou 22. 22 era nossa medida anterior, antes de aumentar meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio centímetro. Tá? A medida de cima, do lado de cima, porque nós aumentamos, lembra, inicia de um lado, vai no outro, ele vai andando. Se inicia aqui e termina aqui, ele vai abrindo só do lado de cá. Foi o que aconteceu. Aqui ele permaneceu com 22 e aqui ele abriu 22 mais meio, 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 meio. Formou essa medida que está com 25,5, tá? Então, o que acontece? Essa medida de 25,5, ela tem que voltar para 22. E nós vamos voltar com essa medida como? Vamos, 25,5, ela está dando 3,5 centímetros a mais, 3,5. Vamos marcar aqui 3,5 e vamos diminuir na gola aqui. Para ela voltar com 22. Aí, 22, olha lá. Tá vendo? Olha aqui. Então, o que que acontece? 22 é a medida do decote da frente das costas que eu preciso. A parte de cima não tem problema estar menor. Quer ver? Cotas. A parte de cima tá com 18,5 agora. Tá? Mas isso, ela não tem problema. 18,5 tá... Não tem problema a gente ter diminuído. Deixa eu ver como que eu consigo explicar. Porque o importante aqui é onde vai encaixar no decote frente e costa. Em cima ele pode estar menor, não tem problema. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Em curvas, nós vamos arredondar a pontinha da gola. Aí, vamos recortar aqui. Vamos corrigir. Como aqui é uma curva longa, uma curvinha pequena e mais um pedacinho quase reto, nós temos que colocar aqui uns 12 pontos. Para ela fazer todo esse contorno sem modificação, tá? Olha ali, ó. Mesmo assim, está modificando. Então, nós vamos colocar aqui 15 pontos. Você tem que colocar ponto o suficiente para ele não modificar, apenas corrigir. Porque às vezes é necessário correção, mas não modificação, tá? Então aí, 15 pontos, acredito que deu certo. Então, minha golinha está pronta, tá? Esse molde, aquela hora a gente, né, modificou ele aqui pra gente conseguir achar a medida do ombro. Vamos voltar aqui em definir o sentido do fio do molde, pontos do molde e vamos, na parte reta, vamos virar ele. Só que ele virou 45 graus, porque aqui ele está definido 45 graus. Aqui, ó, vamos desselecionar e vamos pegar a parte reta, tá? Sempre que a gente vai colocar o fio do molde, é bom a gente colocar numa parte que é retinha. Uma parte que tenha 2 pontos apenas. Aqui, por exemplo, tem 2 pontos, o início e o fim. Ele não tem curvatura nenhuma. Só que ele ficou ao contrário aqui do meu padrão. Entendeu? O padrão do meu molde, padrão da minha modelagem é o meio nessa direção de baixo e a lateral na direção de cima. Então, venho aqui em manipulação, nessa ferramenta aqui, ó, de espelhar elemento, vou selecionar e vou... Aqui eu tenho a opção de escolher ele livre, ele vai virar de qualquer maneira rodando. Tipo assim, ele pode virar de qualquer maneira. Se eu escolher horizontal, ele só vai virar horizontal.
Se eu escolher aqui vertical, ele vai virar vertical, tá? Então, eu vou escolher horizontal e vou virar ele aqui horizontal. Olha aqui, observa. Aí, quando eu fixei, ele completa, ele fixa e apaga o anterior, tá? Ele vira, tá? Então, é isso. Agora, nós vamos fazer a manga, olha aqui, a manga 3/4 com uma lapelinha, tá? Vou corrigir um pouquinho aqui nessa manga aqui, olha aqui para vocês verem. Com o meu olhômetro eu consigo ver. Vocês, como vocês não estão acostumados, vocês não devem ver isso. Olha aqui, ó. A cava, ela não tá reta mais, ela tá subindo. Deixa eu ver aqui, ponto 4. Deixa eu colocar, ver se é isso. Ponto 4. Tá subindo ponto 4. Então, o que acontece? Ó, eu vou voltar ela, ponto 4, voltar ela meio centímetro. Ponto 5. Vou voltar ela meio centímetro e vou fechar ela aqui meio centímetro, tá? Então, eu estou descompensando aqui e compensando aqui, ó. Certo? Entenderam? Agora nós vamos fazer a manga. Lembra que vou em retas, definir retângulos, formar o quadrado, formar um quadrado assim maior. Cotas, eu vou medir a cava da frente, 21,1. Vou colocar 1 centímetro de manipulação aqui pra cá, que é onde vai costurar. Cotas, 23. Entenderam, gente? Ó, essa medida aqui de dentro, ela está com 21. Porém, a manga, ela vai costurar aqui, ó, 1 centímetro pra cá que ela vai costurar. Quando tirar esse centímetro de costura, aí ele está com essa medida de 23, tá? Nas costas, eu vou deixar ali marcado, para depois eu vou precisar. Vou deixar ali já com o manipulado, né? 23 ponto 23 vezes ponto 6 vai dar 10, vai dar 6 centímetros, 20 vai dar 12 centímetros, 3 vai dar 1,2. Então, 13,2, tá? Ó, 20 centímetros, 23 centímetros, cotas, medida, aqui, ó. 23 centímetros vezes 0,6 é igual 13,2. Vem manipulação. Nessa ferramenta aqui de distância paralela, eu vou colocar aqui no teclado 13,2. Eu vou fazer a marcação da cabeça da minha manga, tá, gente? Então, vamos frisar aí nas mangas. Marcação da cabeça da manga. O que eu vou fazer aqui? Somar. O próximo passo agora é somar a medida da cava da frente, 23, com a medida da cava das costas, 27. Então, o total foi 50 centímetros. 50 centímetros nós vamos dividir ao meio, então vai dar 25 centímetros. Então, nós vamos traçar uma reta com 25 centímetros aqui. Lembrando, olha aqui, aquilo que a aulinha nossa anterior, 25 centímetros. Distância, 25, aqui ó. 25, distância, até aqui.
tá? 25. Onde ele encontrar, sai daqui da quina, onde ele encontrar é onde você vai fixar a medida, onde ele encontrar aqui com a medida, se ele encontrar para cá ou se for para cá, onde ele encontrar dando a medida que eu preciso de 25 é onde você vai fixar ele, tá? Próximo passo, vamos colocar o comprimento da manga. 1/4 da manga, a manga total é 60 centímetros. 1/4 é 15 centímetros. 2/4, 30. 3/4, 45. 4/4, 60. Então, o comprimento da manga é 60 centímetros. Aí, eu falo, comprimento total de manga é 62. Por quê? É 60 e você aumenta mais uns 2 para costura, tá? Às vezes é uma costura dobrada e redobrada, ela usa 2. Às vezes é uma costura larga, só com overlock e costura, mas com 2 centímetros de largura. Então, é normal a gente aumentar 2 e qualquer correção que tiver que fazer na peça, a gente marca na prova de roupa. Só lembrando que o máximo que você acertar, se você fizer uma prova de roupa e ela ficar totalmente boa, excelente, porque você acertou de primeira. Agora, se você fizer uma modelagem de qualquer jeito, sem pensar, sem se preocupar, e fizer uma modelagem de qualquer jeito, quando fizermos a prova de roupa, aí aquela peça, a gente tem que ir lá e fazer uma outra peça. Então, tem o retrabalho de consertar a modelagem toda, de ter que cortar piloto de novo e de ter que pilotar de novo. Então, se a gente fizer a modelagem de qualquer maneira, nós temos o retrabalho total daquele desenvolvimento, daquele modelo, tá? Então, vamos procurar já fazer a modelagem correta, certo? Então, no caso dessa manga, ela é 3/4, então é 15, 30, 45. Então, nós vamos fazer ela com 45 centímetros da cabeça da manga até o final. Então, vemos em manipulação, vamos colocar aqui 45 e criar uma linha paralela. Olha aqui, ó, eu já havia feito ela praticamente do tamanho que... Tinha feito o quadrado praticamente do tamanho que ela ia ficar, tá? Largura da manga, nós podemos colocar ali 12 centímetros, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Pega essa ponta, anda com ela pra cá. Outra coisa, essa é uma manga 3/4, tá, gente? Eu passei a medida errada pra vocês, porque ela é uma manga mais larguinha. Vamos colocar aqui 15 centímetros. Ela é uma manga 3/4, o que eu quero explicar pra vocês? O comprimento do braço, aqui, ó, a largura, desculpa, largura do braço. Aqui ele tem uma medida menor, aqui ele tem uma medida maior, 2/4, que é aqui, mais ou menos no cotovelo, uma medida maior. Ideal ter um manequim com um desenho de um manequim aqui no programa, mas a gente não tem. Então, coloquei com 15 centímetros. Vamos fazer a curvatura. Tá lembrado da curvatura? Olha aqui, ó, 1,5 para cima e para baixo, paralelo. Retas, vamos dividir o meio do meio e o meio do meio, correto? Agora, nós vamos marcar aqui, daqui para lá, ó,
1,5 também, já tá selecionado, 1,5 daqui para lá. Aí nós vamos começar o nosso desenho da cabeça da manga, tá? Aqui, no meio do meio de cima, é o máximo de altura. Aí aqui nós vamos voltando, vamos passar na linha, e a linha original é essa do meio. Vamos passar aqui no meio da linha original e vamos descer para a linha de baixo. Vamos apagar essa paralela e essa do meio e todos esses rascunhos. E ficamos com a nossa medida, ficamos aqui com o nosso desenho da cabeça da manga. Lembrando que, deixa eu apagar esse aqui, agora eu vou salvar a manga, ó, sentido horário, salvei a manga. Lembrando que deixa eu corrigir aqui, não consegui explicar para vocês. Lembrando que quando nós fazemos essa curva, a medida aumenta, lembra? E nós vamos deixar ela com a mesma medida de antes, que é 25. Vai em manipulação, distância paralela, não. Vai em manipulação, vem nessa ferramenta aqui, ó, redefinir perímetro do elemento. Seleciona, coloca aqui 25. Seleciona aqui, ó, unidirecional. Aí você clica próximo dessa ponta. Ah lá, ó, ele vai voltar para 25. Correto? Então, deixa eu voltar ali. Voltou para 25. Essa reta aqui, ó, que essa parte debaixo do braço. O comprimento da manga debaixo do braço. Eu posso fazer ela um pouquinho mais desenhada. Aqui, ó, fazer uma leve curvatura dessa maneira aqui, ó. Pra dentro do braço, tá, gente? A curvatura é pra dentro do braço, não é pra fora do braço. Essa curvatura que eu desenho aqui, ó, ela me ajuda a eliminar excesso de tecido. É como se daqui da linha pra lá fosse excesso de tecido, tá? Então, eu desenhei minha linha, agora eu vou cortar. Eu posso cortar e posso manipular, tá? Mas aí, nesse caso aqui, eu cortei, tirei isso ali, excesso de tecido. Venho nessa ferramenta de corrigir pontos, e foi corrigido, tá? Agora eu vou desdobrar essa manga. Desdobrei a manga. Peguei essa reta aqui, ó. Peguei uma reta, marquei o centro. Marquei o centro. Olha aqui, ó. Só relembrando o desenho, ele tem uma lapela na manga, tá? Então, vou explicar para vocês sobre a lapela da manga. Vai em manipulação, criar elemento paralelo. Vou criar um elemento aqui com 2 centímetros. É em direção do lado da frente. Vamos considerar essa parte de baixo como frente, essa parte de cima como costa. O meio da manga oficial, ele não é aqui, ó. Ele passa a ser aqui. Por quê? Aqui na modelagem, a parte da frente, ela é menor 2 centímetros da parte das costas, entendeu? E com isso, a manga também, quando você vai colocar a manga, como ela é inteira, então é como se ela também andasse para cá. O ombro, a parte das costas vem até nessa paralela aqui, que é 2 centímetros maior, e a parte da frente aqui 2 centímetros menor, tá? Então, aqui, ó,
Às vezes, há necessidade de colocar um pique. Pique sobre o contorno aqui. Certo? Para mim indicar para a costureira que nesse pique vai se encaixar a costura, a emenda do ombro. Entenderam? Lembrando a vocês daquela... outra coisa, sobre a lapela. Tô passando pra lapela antes de corrigir a manga. Aqui, ó. Essa aqui é o meu meio. Aquela lapela, a gente coloca ela no meio da manga. Ela não pode estar aqui, que ela está no braço voltando para a parte de trás da manga. Ela tem que estar no meio. Então, vamos marcar uma reta aqui, como se fosse a lapela até aqui. Deixa eu ver quantos centímetros aqui. 21,8. A lapela, ela vem, ó, olha, segue o sentido do mouse. Ela coloca aqui por dentro, vem aqui e volta, abotoando aqui no botão. Ela prega ela aqui, ela passa por dentro, volta por fora, abotoando aqui no botão. Quando ela faz isso aqui, ó, essa parte aqui junta. No caso do meu desenho, essa parte aqui junta e ela embola no braço, na lateral do braço, ela embola um pouco de tecido, formando essa lapela. Então, o que eu vou fazer? Piques, vou usar essa marca e vou colocar uma bolinha aqui onde eu quero fixar a minha lapela, tá? Deixa eu ir aqui em pontos. Não. Pix. Eu vou colocar aqui, ó, pique. Aqui tá desselecionado, eu vou selecionar o molde e vou marcar aqui, ó, o lugar que eu quero colocar a minha lapela, tá? Que a marcação, você tá conversando com a costureira, que a lapela, ela vai colocar ela nesse lugar aqui. Deixa eu fazer esse molde da lapela. Então, nós vamos ter uma lapela com uns 2,5 cm de largura. 2,5 cm de largura. Por esse comprimento aqui que eu havia medido, 21,8, 22. 2,5 de largura. Como a lapelinha, ela é dobrada, lapela dobrada. 2,5 com 2,5, 5, 6, 7, com a costura, com 2 centímetros de costura, um de um lado e um do outro, 7. Então, vai ficar com 7 centímetros de largura. Olha, aqui ele já está selecionado unidirecional. Você pode escolher aqui, ó, bidirecional, ele vai andar para os dois lados. Então, quando dobrar, ela vai ficar uma lapelinha com 2 centímetros de largura. A marcação de onde ela vai onde vai pregar ela por dentro, a marcação, conversa com a costureira, vai ser essa marcação aqui do ponto, tá? Agora, vamos voltar lá na manga, vamos finalizar a manga. Aqui, nós vamos aumentar um pouquinho. Vou colocar aqui 0,5, porque eu tô achando essa partezinha aqui da manga, eu tô achando ela muito magrinha. Então, vou aumentar um pouquinho aqui na parte maiorzinha do ombro da gente. Deixa eu corrigir esse monte de pontos. Vocês observaram um monte de ponto, ó, vamos molde nessa ferramenta aqui. Tá com 15 pontos do ponto pra lá. Vamos colocar aqui 6. Deu certo. E aqui até nesse ponto daqui, porque só lembrando que essa correção ela é feita de ponto a ponto, tá? Aqui, na parte das costas, na parte do ombro, da parte mais cheinha da gente, do braço, da parte de cima do braço, vamos aumentar aqui um pouquinho, porque eu estou vendo essa necessidade, tá?
Então, aqui, ó, essa medida aqui, essa medida daqui, aqui, ó, é largura, quando ele encaixa no ombro, é largura de cabeça de ombro, tá? Se o ombro ficar, se essa manga ficar rasinha aqui na altura, ele fica esmagando, fica repuxando o ombro. Ele fica pequeno, fica repuxando, tá? Então é isso, gente. A nossa manga tá pronta. Vamos colocar um pique aqui, na cava da frente, pique sobre o contorno. Correto? Então é isso, ó. Costa, frente, revel da frente, o revel externo, que é aquele que costurou, vira pra fora, dobra e costura ele aqui, pregando a parte de fora. A gola, a manga e a lapela, tá? Então agora eu só vou colocar nome e vou colocar nome e vou encerrar, tá? Aí é o seguinte, eu vou encerrar o vídeo porque o vídeo tá muito longo, porque foi uma camisa mais demorada, a blusa mais demorada, então o vídeo é muito longo. Eu vou encerrar o vídeo e depois eu coloco o nome, tá? Então ele vai estar prontinho com o nome e vocês, aí no de vocês colocam o nome, porque eu já ensinei nos moldes anteriores a colocar o nome, tá? Aí vocês colocam o nome aí no de vocês, mas eu já estou encerrando antes de colocar o nome, tá bom?